Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus. Pela graça do Senhor, estamos aqui mais um dia com você para prosseguirmos a nossa gloriosa jornada pela Palavra de Deus. Hoje estamos chegando a Levítico capítulo 15, que trata aqui das imundícias do homem e da mulher, e isso revela a santidade de Deus. Se você não abriu ainda a sua Bíblia, faça isso agora. Se você não puder, ouça com atenção a leitura bíblica. Levítico 15, versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, verso 2, Falai aos filhos de Israel e dizei-lhes, qualquer homem que tiver fluxo da sua carne, será imundo por causa do seu fluxo. Verso 3. Esta, pois, será a sua imundícia, por causa do seu fluxo, se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo. Esta é a sua imundícia. Verso 4. Toda a cama em que se deitar o que tiver fluxo, será imunda, e toda coisa sobre o que se assentar será imunda. Verso 5. E qualquer que tocar a sua cama, lavará a sua roupa, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Verso 6. E aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou o que tem fluxo, lavará suas roupas, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Verso 7. E aquele que tocar a carne do que tem fluxo, lavará sua roupa e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Verso 8. Quando também o que tem fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este as suas roupas, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Verso 9. Também toda a sela em que cavalgar o que tem fluxo será imunda. Verso 10. E qualquer que tocar em alguma coisa que esteve debaixo dele, será imundo até a tarde. E aquele que a levar, lavará suas roupas, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Verso 11. Também todo aquele em quem tocar o que tem fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará suas roupas, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Verso 12. E o vaso de barro que tocar o que tem fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado com água. Verso 13. Quando, pois, o que tem fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, e lavará suas roupas e banhará sua carne em águas correntes, e será limpo. Verso 14. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação, e os dará ao sacerdote. Verso 15. E o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado, e o outro para o holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Verso 16. Também o homem, quando sair dele o sêmen da cópula, toda a sua carne banhará com água, e será imundo até a tarde. Verso 17. Também toda a roupa e toda a pele em que houver sêmen da cópula se lavará com água, e será imundo até a tarde. Verso 18. E também se um homem se deitar com a mulher e tiver emissão de sêmen, ambos se banharão com água,
e serão imundos até a tarde. Verso 19. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Verso 20. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo. Verso 21. E qualquer que tocar na sua cama lavará suas vestes e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Verso 22. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela se tiver assentado, lavará suas vestes e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Verso 23. Se também tocar alguma coisa que estiver sobre a cama, ou sobre aquilo em que ela se assentou, será imundo até a tarde. Verso 24. E se com efeito qualquer homem se deitar com ela, e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda a cama sobre o que se deitar será imunda. Verso 25. Também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue, e por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Verso 26. Toda a cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação, e toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação. Verso 27. E qualquer que a tocar será imundo, portanto lavará suas vestes e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Verso 28. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias, e depois será limpa. Verso 29. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Verso 30. Então o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado, e o outro para o holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. Verso 31. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Verso 32. Esta é a lei daquele que tem o fluxo e daquele de quem sai o sêmen da cópula, e que fica por eles imundo. Verso 33. Como também da mulher enferma na sua separação, e daquele que padece do seu fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com mulher imunda. Ainda longe Canaã, estamos fracos, tão cansados, já viajamos por valados, por deserto abrasador. Estamos fracos, tão cansados, estará ainda longe Canaã. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, acabamos aí a leitura do capítulo 15 aqui de Levítico. E para a nossa meditação, eu quero reler com você os versos 13 ao 15. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para sua purificação, e lavará suas roupas, e banhará sua carne em águas correntes, e será limpo. Verso 14. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação, e os dará ao sacerdote. Verso 15. E o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado, e o outro para o holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor.
Amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, como já destacamos em outras reflexões, o livro de Levítico frisa bastante a questão da santidade de Deus e a pecaminosidade do ser humano. Assim como o tabernáculo do Senhor, onde Deus se manifestava, estava no meio deles, então o Senhor exigia que seu povo fosse puro e consagrado a Ele, pois o Senhor é santo, 3 vezes santo. Neste capítulo, vemos que as emissões ou corrimentos, bem como as hemorragias, tornavam o homem e a mulher impuros cerimonialmente diante do Senhor. E quem os tocasse ou tocasse em algo que eles tivessem encostado, também ficariam imundos. Após ficarem curados, como vimos, Deus exigia que o homem ou a mulher aguardassem mais 7 dias. Depois, deveriam se banhar em águas correntes. E no 8º dia, a pessoa curada deveria se dirigir ao tabernáculo, levando 2 pombinhos ou 2 rolinhas. Ali o sacerdote ofereceria a Deus um deles como expiação do pecado e o outro como holocausto. Então a pessoa seria considerada pura e podia retomar sua vida normalmente em meio à comunidade de Israel. Queridos e amados irmãos, tudo isso nos ensina que o nosso Deus é absolutamente santo e que exige que nós, seus filhos, também o sejamos. Aprendemos aqui que o Senhor não quer apenas nos perdoar os nossos pecados, mas deseja que, após perdoados, nós sempre reconsagremos todo o nosso ser a Ele. Vimos isso quando o israelita que sarou levava as 2 avezinhas para serem ofertadas a Deus. Como destacamos, o sacerdote primeiro oferecia uma para expiação do pecado, que era para o perdão da pessoa por suas imundícias, e então, na sequência, oferecia a outra como holocausto a Deus. Como nós já aprendemos, o holocausto era aquele sacrifício em que a ave ou animal era oferecido inteiro para Deus, com todas as suas partes. Meus amados e queridos ouvintes, assim deve ocorrer conosco. Após recebermos o perdão de Deus, devemos reconsagrar a Ele toda a nossa vida, sem deixar nenhuma área do nosso viver fora do altar do Senhor. Ou seja, todo o nosso espírito, alma e corpo devem ser colocados no altar a Deus para o louvor e glória dele. Aleluia! Deus nos quer puros. Então, meus queridos, reconheçamos o nosso pecado, nos arrependamos dele e o confessemos ao Senhor, buscando o seu perdão. Também, Deus nos quer dedicados a Ele inteiramente. Portanto, depois de perdoados, coloquemos nossa vida novamente no altar do Senhor e dediquemos todo o nosso ser a Ele, todas as áreas da nossa vida. Que tudo o que fizermos, tudo o que dissermos, toda a nossa maneira de viver seja santa ao Senhor, consagrada ao Senhor. Façamos isso agora, meus amados ouvintes, em nome de Jesus. Que todo o nosso ser esteja consagrado no altar do Senhor. Aleluia. Assim disse
Oremos, meus amados. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, Senhor. Pai, queremos aqui pedir perdão para os nossos pecados, pelas nossas falhas. E também, Senhor, queremos reconsagrar nesse dia, mais uma vez, toda a nossa vida. Senhor, todo o meu ser está aqui diante do Teu altar, na Tua presença. Abençoa o Teu filho e a Tua filha que está fazendo isso agora também, Senhor, reconsagrando a Ti todo o seu ser, toda a sua maneira de viver. Ajuda-nos, Pai, a sermos santos em todo o nosso viver, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Alegre com as suas melodias. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando então ao final de mais um quadro Vivendo a Palavra. Deus abençoe você que mais um dia esteve aí conosco, lendo a Palavra de Deus e ouvindo a nossa mensagem. Que Deus continue lhe abençoando, juntamente com toda a sua família. Eu lhe aguardo amanhã para prosseguirmos aqui com a leitura do capítulo 16 aqui do livro de Levítico. Um abraço. Fique na paz do Senhor. Aleluia.